há 5 anos atrás, há menos de 5 anos atrás, eu tava quebrado. Quase 200 mil de dívida, não sabia o que comer, cara, passando por dificuldade pra caramba. Só que há 1 ano e meio atrás eu tava nesse mesmo hotel. Tem duas formas de você viver sua vida. Como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. As colinas. Para ontem, dia intenso aí com os clientes aí do nosso Mastermind de Aliança. Muita entrega. Era para ter acabado às 18 horas, a gente foi finalizar mais de 8 horas da noite. Enquanto a gente tem essa premissa, enquanto a galera estiver com a gente, enquanto a galera estiver querendo, cara, se o espaço ceder, a gente fica até onde der, né? Então, um dia intenso, muita entrega sobre marketing, muita entrega sobre venda, muita entrega sobre gestão, muita entrega sobre cultura, muita ferramenta, muita troca de ideia entre os empresários. E aquela máxima, né? A gente não consegue fazer um grande movimento no Nordeste sozinho. A gente precisa dessa força da galera, esse engajamento da galera. E a turma aqui de Pernambuco é um grande exemplo disso. Ela entregue mesmo, 100%, em todos os momentos, nas horas. Toda hora entregue ali, perguntando pra caramba, engajado pra caramba, né? Querendo realmente, interessado realmente em crescer, interessado realmente em fazer a diferença no negócio, fazer a diferença no estado. Então, a turma de Pernambuco é uma turma diferente, cara. É uma turma diferente. Isso é muito bom. A gente já tem muita vontade de entregar, né? Mas a vontade aumenta por conta disso, né? Ele estava me perguntando aqui, Augusto, como é que pessoas tentam e não conseguem? Como é que o cara que está lá no início, né? Passando por dificuldade, por problema, como é que ele vai acreditar que vai ter um futuro melhor se a realidade dele hoje não condiz, né, com esse futuro que ele acha que ele pode chegar. E a gente estava conversando sobre um cliente nosso ontem, um Marcelino, que saiu do nada 7 anos atrás e hoje, acho que só do time de vendas, ele tem mais de 1.000 pessoas no time de vendas dele, né, fatura alguns bons milhões aí por ano. E aí, cara, como é que eu continuo acreditando? Como é que eu faço para acreditar? Aí eu contei um pouco da minha história no começo do Grupo VOR, né, que por um ano meu salário foi R$ 2.500, depois aumentou para 3.000 depois de um ano. Né? E não tinha divisão de lucro, era realmente só pro labore, era só aquele salário. E eu disse, cara, como é que as pessoas continuam? As pessoas, ela tem duas opções. Ou ela consegue alcançar a própria visão, ela tem uma própria visão, ela tem a capacidade de enxergar que o que ela está fazendo vai levar ela para algum canto, que o que ela está fazendo, ela tem um próximo passo, que o que ela está fazendo, ela está se transformando. E tem aquelas pessoas que ainda não têm essa capacidade de ter essa visão. O que ela tem que fazer? Pegar uma visão emprestada. Uma visão emprestada de alguém. Cara, por que o fulano chegou ali, como é que ele fez, o que é, e me preste a tua visão. Porque se não tiver visão, o corpo humano, a nossa mente, a gente não se movimenta se a gente não acredita. A gente não se movimenta na intensidade que a gente precisaria para poder romper mesmo, se a gente não acredita naquilo. As pessoas fazem as coisas porque acreditam que podem ter uma recompensa sobre aquilo. E às vezes não só recompensa financeira. Agora, como é que faz para se manter, Augusto? O que eu sempre digo, o que eu acho, na verdade? O grande problema, o grande lance é no que você se concentra diariamente. Porque se você se concentrar nos problemas, nos desafios, porra, você vai estar sempre frustrado. Agora, será que mesmo você ganhando um pouco, fazendo o que você faz para buscar o futuro que você acredita, será que você não está tendo mudança? Será que você não está tendo melhoria? Cara, eu comemorava toda pequena grande vitória. Eu comemorava toda pequena grande... Cara, vendi hoje, bati meu recorde de venda. Opa, aí meu recorde de venda naquela época não era milhões, meu recorde de venda era, sei lá, fiz 3 mil esse mês, 2 mil esse mês. Entende? Fechei o meu primeiro contrato de 5 mil. Né? Hoje, é difícil o contrato que eu fiz de 5 mil, é sempre maior do que 5 mil geralmente. Mas, cara, fechei meu primeiro contrato de 5 mil. Então, essas comemorações vão dando indícios que eu tô no caminho certo. O que você tem que buscar? Você não tem que procurar sucesso no primeiro momento, no primeiro ano. Você tem que procurar indícios. Cara, eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu tô tendo pequenos sucessos que eu posso ser grato, que vai me evidenciando que eu tô dando um passo para frente, né? Porque tem pessoas também que vivem colocando evidências negativas na cabeça dele todo dia, né? Evidências negativas. Em vez de olhar para a evolução, eles estão olhando para quê? Mano, não cheguei ainda. Pô, Augusto, mas eu tô atrasado. Isso acontece comigo. Acontece com o Pedro? Com certeza acontece com o Pedro. Atrasado em relação a quem, Pedro? Em relação a quem tu tá atrasado?
Em relação ao Augusto ou em relação ao Pedro que morava lá em Tururu? Se tu for olhar nessa ótica, tu tá atrasado em relação a quem? Ao Augusto ou os colegas do Pedro que estudaram na escola no interior com o Pedro? Como é que ele tá? Em relação a quem? Não é uma competição, cara. Não é uma competição com outra pessoa. A competição da vida é com a gente mesmo. Não importa. É por isso que eu consigo enxergar algo grande pra minha vida, pra vida das pessoas que estão comigo, pro grupo e tudo mais. E eu sempre falo, mano, eu sou pequeno demais ainda. Eu ainda me acho pequeno demais. Essa é a verdade. Apesar de eu me achar pequeno demais, eu sou grato pra caramba, sei que evolui pra caramba e sempre tô com evidências de sucesso na minha cabeça. Meu irmão, isso aqui foi massa pra caramba. Porra, isso aqui fez sentido. Você consegue entender que tem duas formas de você enxergar isso? Pô, primeiro mês tu só fez 1,5 milhão, cara, e tu tá focado em 10 milhões. Ou eu posso dizer, cara, no primeiro mês eu já fiz 1,5 milhão, cara. Então não tem como eu enxergar de duas formas. Concorda? Algo já passou o primeiro mês. Ou então, ainda é só o primeiro mês. Eu prefiro enxergar da segunda forma. Cara, mas assim, ó, a gente precisa nos responsabilizarmos pelas nossas metas, nossos objetivos, certo? Augusto, um time júnior, um time pleno. Cara, quem contratou o time foi eu. E, na verdade, o time tem me surpreendido positivamente, apesar de ser júnior. Apesar de a maioria deles não ter experiência com o velho. Porra, 1,5 milhão no primeiro mês, cara. Com 3 caras que venderam, 3 caras. 3 caras venderam 1,5 milhão no primeiro mês, certo? E os outros 3 ainda estavam bordando e não fizeram venda no primeiro mês. Ou seja, será que foi ruim, Pedro? Eu vejo e foi bom pra caramba. Então, entende? Então, é tudo como que você enxerga. Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Como é que você enxerga o copo? Entende? Como é que você enxerga o aprendizado que você está tendo? Como é que você enxerga as oportunidades? Porque tem um monte de coisa que ainda tem para consertar. E como é que eu enxergo? Pô, bom pra caramba. Se eu fiz 1,5 milhão, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para consertar, então os 10 milhões vão chegar. Eu coloco evidências positivas na minha cabeça todo dia. Entende? Eu vou buscar evidências positivas. Porque se eu for buscar evidências negativas, esquece. Tem uma frase do Albert Einstein que ele fala o seguinte: tem 2 formas de você viver sua vida. Como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro a segunda. Tudo pra mim é um pequeno milagre ou um grande milagre. Tudo pra mim é um pequeno milagre ou um grande milagre. A gente tá filmando isso aqui, trocando essa ideia num hotel de Recife, depois de ter feito... E olha a história engraçada. Depois de ter feito uma imersão para quase 70 pessoas, 70 empresários que nos pagam, sei lá, um ticket relevante, né? Relevante para poder fazer parte da imersão. Só que há 1 ano e meio atrás eu estava nesse mesmo hotel. Nesse mesmo hotel fui fazer o primeiro evento aqui em Recife, para 30 pessoas que pagaram R$197. Pagaram R$197 para estar. E hoje a pessoa, o ticket menor que foi pago para estar ontem é 65 mil. E aí, irmão? E se há 1 ano e meio atrás eu não tivesse me dado evidências de dizer, porra, já teve 30 pessoas que pagaram 197 sem saber quem somos nós? Sem saber quem é. Você por aí? Por favor. Obrigado. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado, irmão. Pô, aqui eu posso? Vai. Obrigado. Nada. E aí, então se eu não tivesse dado evidência, eu tinha voltado em Recife? Não. A gente tinha feito um Sales Experience, que é o nosso maior evento, aqui em Recife? Talvez não. Agora, o que eu estava enxergando? As primeiras sementes. Turma, quando você planta uma semente, ela não vira árvore no outro dia. Né? Quando você vira... E olha outra coisa. Você planta uma semente, ela não vira árvore no outro dia. E o que é que dá mais trabalho? É plantar ou colher? Plantar. Ou colher. O que é que dá mais trabalho? Colher. Mas o que a maioria das pessoas... O que a maioria das pessoas acham? Não, plantar dá trabalho pra caramba. Não, plantar você vai lá, bota a semente, cava lá, bota a semente e agoa, certo? Esse é o trabalho que dá pra plantar. Agora da colheita, como é que é? Trator, é um monte de gente, não sei o que, cara tem que... Não é? Então, pra colher, meu irmão, você tem que ralar, velho. Augusto, mas eu já plantei. Aí? Plantar é fácil demais, meu. Augusto, mas eu já fiz. Augusto, mas eu já tentei. Beleza, é só o plantio. Dá mais trabalho colher. Entende? Dá mais trabalho colher. Então, pra mim, as evidências, cara. As evidências que eu tô no caminho certo são mais importantes do que ter chegado lá. Até porque, se nós, eu e você, trabalhássemos, Pedro, pra chegar lá, nós já teríamos parado.
E você que tá ouvindo também. Como assim, Augusto? Como assim? Eu trabalho para chegar lá assim. Tá, cara, mas vamos contar uma história que há 5 anos atrás, há menos de 5 anos atrás, eu tava quebrado. Quase 200 mil de dívida, não sabia o que comer, cara, passando por dificuldade pra caramba. Hoje eu tenho, sei lá, quase 90 colaboradores, multimilhões de faturamento, porra, um monte de, sei lá, 150 mentorados no Brasil, não sei quantos mentorados em empresas, atendemos mais umas, sei lá, 200 empresas de consultoria, além dos mentorados, a gente faz eventos para 500, 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, tem um certo reconhecimento, principalmente no nosso estado. E aí, mano, já cheguei lá. Há 5 anos atrás era inconcebível eu ter chegado aqui. Era improvável, era impossível. Eu nem imaginava que eu ia chegar aqui agora, 5 anos atrás. Então eu já cheguei. E aí? Tá a hora de parar, né? Então, se eu já cheguei, ninguém trabalha para chegar lá, tudo. O ser humano, ele trabalha pela evolução, pelo crescimento, né? Talvez você que está assistindo esse vídeo aqui, não, eu preciso chegar lá. Preciso, eu tô almejando um salário de 3 mil, de 5 mil. Talvez você já esteja ganhando hoje e tá assim, pô, mano, não consigo ir lá na minha vida. Talvez você já tenha hoje o que você orava 3, 5 anos atrás e você esqueceu disso e você não entende que é uma eterna evolução. Entende? Uma eterna evolução. Então eu não trabalho para chegar lá. Eu trabalho para ser melhor. Eu trabalho para contribuir mais. Eu trabalho para fazer mais. Eu trabalho para servir mais. Eu trabalho para crescer mais. Eu trabalho para me desafiar mais. Eu trabalho para forçar mais o Augusto. Eu entendi que não é para chegar lá, não é para bater uma meta, porque a meta a gente comemora por 10 segundos, 1 minuto. Quando é uma meta mais relevante, você sai para jantar com o seu time ou com a sua família. E depois? Eu estou pensando na próxima meta. Então não é pelo chegar lá que a gente trabalha. Não é pela meta que a gente trabalha. É por quem a gente quer ser. E aí, eu deixo uma pergunta aqui, né? Fazendo o que você faz hoje, o quão apaixonado você fica pelo seu eu do futuro? Fazendo o que você faz hoje, se você continuar fazendo, o quanto vai sentir orgulho de quem você se transformou? Ah, se a resposta for negativa, aí talvez você tenha evidências negativas, né? Agora, se a resposta for positiva, se você está evoluindo, se você está estudando, cara, continua, velho. Continua. Hoje é muito fácil ver a colheita do Augusto, mas eu passei 15 anos tentando. 15 anos tentando. Eu imagino isso. Então, se dá evidências. Quais são as evidências que a tua vida promove? É isso. Então, se você chegou até aqui, comenta quais são as evidências que a tua vida tá trazendo, mas deixa teu like, compartilha com um amigo, segue o canal, ativa o sininho aí, para que você receba, toda vida que sair um novo vídeo, você receba aí a notícia, você assista esses papos aqui, né, um pouco mais profundos. Bora. Vou ver aqui.